Pessoal, a paz do Senhor. É mais do que uma honra para nós estarmos aqui. É uma felicidade assim, algo sem medida. Eu fiquei vendo o pastor Felipe, né, quando nós nos conhecemos. Eu acho que foi no dia 6 de dezembro que nós celebramos 5 anos de Alvorada, lá de São José dos Campos. E eu acompanho vocês pelas redes sociais, né, e fico vendo o que Deus ele está fazendo. Então, parabéns para vocês. 2 anos celebrando a comunidade Alvorada aqui do Guarujá. Primeira vez que eu piso nessa terra, né? Não conheço Guarujá, não conheço. Eu conheço mais litoral norte, né? Ubatuba, geralmente nós vamos bastante para lá, mas aqui é a primeira vez. E aprove ao Senhor de nós estarmos juntos aqui com vocês. E eu quero agradecer a pastora Suzana também, primeira vez que a gente a vê. Que honra, viu? Conhecer todos vocês aqui. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Felipe, quando foi pregar lá, ele plantou uma semente lá. E eu estou com essa semente há muito tempo no meu coração. Ele disse algo, talvez não sei se você vai se lembrar, Felipe. Você disse assim: eu não vou pregar uma palavra requentada. Foi a primeira vez que eu estou ministrando aquilo. Irmãos, eu guardei isso. Eu fiquei pensando, né, na importância de nós termos a nossa vida na direção de Deus. De nós termos a nossa vida com os ouvidos calibrados, para nós conseguirmos ouvir a voz de Deus. Porque hoje nós ouvimos diversas vozes. Se você entrar na mídia, se você entrar nesses atalhos que a vida nos dá, você sabendo utilizar, não tem nada de errado, está tudo certo. E eu gravei isso. E eu falei: Senhor, ministra algo no meu coração. Não seja o que eu quero, mas que seja sempre o que o Senhor quer. E quando eu orei, eu falei assim para Deus: Senhor, vamos conversar. Sempre eu falo assim com Deus. Eu tenho uma cachorrinha, né? De vez em quando a gente dá um rolê com ela. Quando eu vou sair com ela, eu falo assim: Pai, eu, o Senhor e a Amora. É uma Spitz pretinha. E aí minha esposa deu o nome dela de Amora, né? De longe você não vê nada nela. Nem o olhinho você vê, só o dentinho. E Deus falou algo assim para mim: não quebre princípios. Essa palavra que eu quero trazer para vocês, para nós aqui hoje. Nós vamos viver isso juntos, irmã Suzana. Não quebrar princípios. Você pode jogar no telão, querido? Efésios, se você trouxe a sua Bíblia, ou tablet, ou celular. Efésios, vou colocar meus olhos aqui, tá bom? Efésios, capítulo 6. Quero navegar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre essa palavra que Deus ministrou no meu coração. Eu quero trazer para vocês aqui. Efésios capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa. Eu vou repetir aqui para nós gravarmos aqui, irmãos. Talvez a gente já passou por esse versículo várias vezes. Talvez você passou por diversas vezes. Talvez é utilizado muito. Ministério Alvo, né? Tudo lá é Alvo Kids, aqui é Ministério Alvo, intercessão. É tudo, né? Tem o Ministério de Dança. Parabéns para a menina que dança aqui. O nosso Ministério de Dança se chama Alvorecer, né? Alvorecer. Então tem tudo vai no alvo lá, né? Nós temos células e chamamos de alvorada nas casas, né? Então Deus nos deu esse nome. E uma curiosidade para vocês, né? O significado da palavra alvorada, o primeiro raiar do dia, né? Mas no nosso caso não foi o primeiro raiar do dia, foi por causa do bairro, porque a igreja fica no Jardim Alvorada. Então a hora que eu olhei para aquele galpão, né? Aquele galpão sem forma, no princípio a terra era sem forma e vazia, né? Igualzinho. Eu olhei e falei: Deus, que nome? Porque nós saímos, né? Nós éramos a Assembleia de Deus e Deus nos deu uma visão. E há 6 anos atrás nós saímos, a gente se despediu da igreja e nós fundamos esse ministério. E aí eu fiquei lá, falei: o quê? Já sei. Alvorada. E o church não é por causa daquele lance de churches, né? Porque era mais por ser um bairro classe média, média alta. Eu falei assim: vamos colocar o nome americano aí, todo mundo gosta de falar inglês aí, né? Vamos que vamos nessa vibe aí. Aí, irmãos, eu trabalho numa empresa, como o pastor Felipe mencionou, né? E
tenho um amigo, ele não é evangélico, mas é uma pessoa muito próxima a mim. E eu falo para ele assim, eu falei, Lemos, fundei uma igreja. Ele falou, qual o nome que você colocou? Alvorada Church. Ele falou, não vai dar certo. Eu olhei e falei, pai, você não é crente, não conhece a visão. E eu falei assim, Deus, e agora? Aí eu fiquei com esse negócio, né? Não vai dar certo. E ele é uma pessoa que eu respeito muito, pastor. E eu falei assim, puxa vida, imaginou você abrir uma igreja lá em Brasília, lá no Paraná? Ele foi falando isso, imagina lá. Eu falei assim, não, mas vai ser legal, é um nome plural e vai dar certo. Ele falou, não vai. Isso aqui dá certo em São José. Irmãos, eu vim com essa palavra para casa, eu falei, Deus, mas eu não aceito isso. O que acontece? Já viu quando Daniel entrou para a cova? O que aconteceu com o rei Dario? Ele não dormiu à noite, enquanto Daniel não fosse liberto. E ele ficou com essa palavra, domingo ele me liga. Ele falou, Adriano, eu falei, o quê? Nunca ele me ligou domingo, primeira vez em 10 anos de trabalho juntos. Você escolheu o nome certo. Eu falei, mas por quê? Você sabe quem que mora lá no Palácio do Alvorada? Presidente do Brasil. Eu falei, rapaz, eu não tinha nem pensado nisso. Olha aonde Deus levou. Querido, Deus pode te levar para lugares. Deus pode abrir portas. Deus pode fazer algo que nós não temos noção e dimensão. Só basta uma condição para que tudo isso aconteça. Não quebre princípios. Não abra mão daquilo que um dia Deus instituiu. Vamos junto comigo aqui. Deus planta um jardim lá no meio do Éden. E o que Deus faz? Deus cria o homem e Deus cria a mulher. E Deus dá algo precioso para o homem. Talvez você pode falar assim, pastor, o que nós temos mais de precioso? Não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu filho, não é, sabia? É o fôlego de vida. Sem fôlego de vida, você não vai conseguir um abraço no seu filho, um beijo na sua esposa. Sem fôlego de vida, você não consegue vir nem para a igreja. Então Deus dá algo precioso para nós, o fôlego de vida. E Deus, sempre Ele capricha nas coisas. Eu nunca vi Deus fazer nada meia boca, eu nunca vi Deus Ele fazer nada pela metade. E Ele libera uma palavra para o homem, Ele libera uma palavra para a mulher, e essa palavra para nós. Sabe a primeira coisa que Deus falou para o homem? Ele nos abençoou. E eu fiquei pensando, talvez você já cansou de ouvir isso aí, né? Seja abençoado. Talvez tem uma pessoa lá em São José que falou abençoado. Mas a bênção de Deus, ela é poderosa. Sabe por quê, irmãos? Jacó, ele lutou pela bênção da primogenitura. E Esaú abriu mão. Quando você abre mão de coisas que Deus dá, você sabe como é que Deus é conhecido? Deus de Abraão, Deus de Isaac, era para ser quem? Deus de Esaú. Só que Esaú faz o quê? Ele quebra princípios. Quando nós quebramos princípios, nós abrimos mão daquilo grande que Deus tem para nós. Quem recebe essa palavra, queridos? Eu tenho certeza que Deus nesta manhã, Ele está falando conosco, Ele está falando com a nossa vida, Ele está mexendo com a gente. Então não abra mão daquilo que Deus te deu. Esaú não valorizou. Simplesmente ele falou assim, não, eu estou com fome. E às vezes é isso, irmãos. Por uma razão humana, por uma razão terrestre, por uma razão nossa aqui da terra, nós abrimos mão daquilo que Deus lá do céu está dando para nós. Então lá no Éden, começou lá, isso aqui serve para nós. Primeira coisa, Deus nos abençoou. Sabe o que Deus depois falou para o homem e para a mulher? Sejam férteis. Qual que é a diferença de terra seca e de terra fértil? Eu não preciso explicar. A terra seca, ela não vai produzir absolutamente nada. Mas o que uma terra fértil produz? Nessa manhã, sabe o que Deus está falando para mim e para você? Isso é terra fértil. Aonde você entrar, onde você sair, ei, você é filho de Deus. Você tem promessa. Não aceite. Às vezes nós somos a vida, né? Ela vai nos trazendo tantas coisas e às vezes nós aceitamos. Às vezes nós aceitamos ser sempre o último. Às vezes nós aceitamos ficar sempre... Não é sobre ficar rico que eu estou falando. É sobre prosperidade. Sabe o que é prosperidade, querido? Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, que carro legal, que casa legal. Não tem nenhum problema isso. Mas ser próspero é você poder deitar, dormir. É para você ter um sono leve. É para você conseguir entrar na sua casa de cabeça erguida, como um homem e uma mulher fiel a Deus. Então Deus, irmãos, quando eu ouço isso, quando Deus estava trazendo isso para o meu coração, e eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Terra fértil, ela gera qualquer coisa que você colocar ali.
eu te pergunto, o que você está gerando? O que você está produzindo? Quando você olhar para as suas mãos, lá no teu trabalho, na tua casa, você olhar e falar assim, peraí, o que essas mãos, elas estão gerando hoje? Quando você vir aqui para a casa do Senhor, o pastor disse para mim, falou assim, Adriano, nós estamos ainda no começo, é um bebê de 2 anos, né? O nosso bebezão já cresceu um pouco, já está indo para 6 anos. Mas os começos não são fáceis. Mas é legal isso, irmão. Sabe por quê? A gente valoriza cada detalhe. A gente valoriza cada pintura, a gente valoriza cada melhoria, a gente valoriza cada coisa que vem. Então, Deus, Ele, sabedor de todas essas coisas, Ele fala assim, ei, eu vou colocar só terra fértil lá dentro da comunidade Alvorada, lá do Guarujá. Então, cada um aqui, irmãos, nós somos férteis. O que vier produzir. Sabe o que eu aprendo com isso? É o seu pastor te procurar e falar assim, querido, você pode me ajudar ali? Eu falo assim, conta comigo. Eu estou aqui. Eu estou à disposição. É isso que o reino precisa, irmãos. É nós sermos o quê? Unidos para um propósito. Quando o pastor Felipe me ligou tempo atrás, quando a gente se conheceu, todo mundo já sabe da história. E a grande preocupação do meu coração é, eu falei assim, Deus, eu quero ser instrumento. Eu quero ser instrumento para o teu reino. Eu quero que o Senhor fale comigo, Pai. Eu quero ser instrumento para a tua causa aqui na terra, porque às vezes a gente se perde. Nós não estamos aqui para competir, irmãos. Uma coisa que eu sempre ouvi. O reino de Deus não é sobre competição. O reino de Deus não é sobre quem chega primeiro. O reino de Deus é quem completa a jornada. O grande importância nossa aqui, irmãos, não é quem vai chegar na frente ou quem vai chegar por último. A grande importância é todos nós juntos irmos morar no céu. A eternidade, ela é uma realidade. Olha só, vamos lá comigo. Então, Deus o quê? Nos abençoou, seja, Ele nos diz para nós, sejam férteis, o que você está gerando. Depois Deus estava dizendo assim, ó, multipliquem-se, encham a terra e a subjuguem. Quando Deus estava falando de multiplicação, sabe o que Deus estava plantando neles? Talvez eles não tinham noção sobre paternidade e maternidade. Isso está nos planos de Deus. Aos pais e mães aqui presentes hoje, é uma promessa de Deus. É algo que Deus plantou lá no Éden, quando Ele disse, multipliquem, encham a terra. Deus estava dizendo assim, você vai ser pai e você vai ser mãe. Sobre pai e mãe é responsabilidade. Meus filhos não puderam estar aqui hoje. Eu tenho uma menina de 15 anos e um rapazão doido para ser jogador de futebol, rapaz. Ele chega para mim e fala assim, pai, eu falo, fala, Vitor, acredita em mim. Eu falo, sério? Eu falei assim, acredita em mim. Eu vou longe aí. Eu falei assim, ó, na igreja? Não quero ser jogador de futebol. Eu falei assim, vai orar, rapaz, vai orar. Irmão, sabe um dos maiores desafios nossos? Pelo menos eu falo por mim, né? Quando a gente se tornou pastores, eu vou fazer... A minha esposa, ela estava grávida quando nós assumimos a primeira igreja, né? Há 15, quase 16 anos atrás. Eu falei, Deus, eu quero que os meus filhos, eles sejam leves e suaves para entender o teu reino. Eu falei assim, eu não quero ser um pai impositor, de que o filho tenha obrigatoriedade, mas que o filho ele venha entender a razão do que o pai e a mãe dele estão indo para a igreja. Essa é a minha maior oração. Porque às vezes nós ouvimos falar e nós ficamos tristes, irmãos. Quantos filhos de pastores que se desviam, se afastam, se você conversar com eles. Hoje nós temos essa camada, né, dos desigrejados. E eu recebo às vezes, o pastor me liga e fala assim, Adriano, me ajude, a minha filha e tal. E foi criada um pai missionário que viajou o mundo pregando o evangelho e hoje não quer. Por quê? Às vezes nós impomos, e às vezes nós obrigamos. Nada é por força, nada é por obrigação, nada é por violência. Pelo contrário, tem que fazer sentido para nós. E a minha oração, quando Deus falou lá no Éden, e Ele falou assim que nós seremos pais, nós seremos mães, é de nós criarmos os nossos filhos, sem dúvida, no temor, na onde? Como nós lemos, nos princípios do Senhor, porque um dia a gente vai se lembrar. Porque todos nós aqui somos filhos. E um dia a gente vai se lembrar onde nós estivermos. Talvez você pode estar distante, afastado, você pode estar viajando, você pode estar em qualquer lugar, só não se esqueça de uma coisa. Você pode estar longe do papai e da mamãe, você pode estar longe do pastor, mas nunca você vai estar longe do Espírito Santo de Deus. Ele está perto de você aonde você estiver, e que você lembre disso, porque talvez vai ser necessário para você para algumas coisas. Certa feita eu fui fazer um trabalho, eu fui para regiões do México, trabalhar, fiquei 42 dias lá. Eu já pastoreava a igreja.
Uma coisa interessante que eu vi lá, irmãos. Uma chave igreja. Pastor, que tristeza. E alguém me apresentou uma pessoa lá e falou assim: Adriano, vou te levar na igreja. E os cultos lá, parecido com esse, somente pela manhã. Aqui talvez é uma opção, mas lá é por segurança. Porque à noite é um país, né? A cidade do México. Na verdade, era 2 horas da cidade do México de voo. Era muito perigoso. E uma igreja distante. E quando eu cheguei na igreja, um salão imenso. Não tinha, Júnior, umas 50, 60 pessoas na igreja. Eu falei: Deus, que carência que é essa? O que está acontecendo? Querido, quando a gente começa a ver as dificuldades que tem, as situações que tem aí fora, e hoje nós estamos aqui, neste lugar, que você pode ouvir a palavra de Deus, você pode cantar, você pode adorar, você pode dançar, você pode glorificar, você pode assoviar, você pode bater palma, você tem toda a liberdade, você tem toda uma oportunidade. Então aproveita esse tempo, que você venha valorizar, porque vai chegar um dia, vai chegar uma hora que você vai estar lembrando disso, e você vai falar assim: Senhor Deus, eu não quero, Pai, quebrar nenhum princípios na minha vida, eu não quero quebrar nada, Pai, que o Senhor um dia desenhou para mim. Querido, mas vamos lá, outra coisa que Deus fala aqui, ó: encham a terra e subjugam. Eu fui entender o que era subjugar a terra. Sabe o que Deus estava dizendo para o homem e para a mulher? Aquilo que vocês conquistarem, vocês saibam administrar. Eu falei: uau. Eu falei: Jesus. Porque às vezes nós conquistamos. Já viu quando você evangeliza uma pessoa? Você traz para a igreja, fala assim: agora é com o pastor. Não. Quando nós trazemos uma pessoa para a igreja, quando nós evangelizamos alguém, quando nós conquistamos algo para o reino, Deus te dá a responsabilidade também do quê? De você saber administrar isso. Como? Ore por essa pessoa, jejue por ela. Nós estamos aqui, irmãos, fazendo um culto. Eu vi que lá fora as pessoas, né, têm pedido de oração ali. Que bacana isso daí, muito legal, porque é perto da rua, é próximo, né? Diferente do nosso. O nosso não é tão perto e não tem tanto movimento. Então, quantas coisas estão acontecendo lá. E as pessoas, você sabe como é que elas conhecem a comunidade Alvorada? Elas conhecem talvez por aquele balcão que está ali fora. Talvez por aquelas pessoas que estão ali. Porque elas vão olhar e vão dizendo assim: nossa, eu passo ali, fica uma galera ali pegando nome. O que será que é aquilo? Querido, quando chegar alguém ali, não perca essa oportunidade. Você fala assim: ó, Deus te abençoe. Quando você liberar a bênção sobre ela, não se esqueça que essa bênção, Deus começou lá no Éden, para que eu e você vivamos coisas extraordinárias. E essa pessoa, quando entrar, e você fala assim: Deus, conta comigo, Pai, porque talvez essa pessoa vai ser a única, você será a única Bíblia da vida que essa pessoa vai ver. E às vezes nós não temos essa dimensão. Certa feita eu ouvi isso lá de um jovem, ele dizendo: talvez nós vamos ser a única Bíblia que uma pessoa um dia vai ler. Eu falei: por isso, irmãos, que nós estamos aqui. Falo: pastor, mas é difícil. Irmão, tudo é difícil nessa vida. Mas por que é difícil? Segura comigo aqui que você vai, nós vamos chegar junto lá. Outra coisa, e Deus faz algo lindo, irmãos. Olha o que, por favor, vocês estão comigo nessa palavra aqui? Vamos juntos. Olha o que Deus faz. Deus abençoa, sejam férteis, multiplicam, encham a terra, subjugam, dominem sobre todos os animais. Aí, queridos, não é para a gente ficar parecendo com animais, não. É uma geração aí que eu não sei o que está passando pela cabeça. Sabe o que a palavra que Deus para nós é para a gente dominar. É domínio. Não é para a gente ser igual. Não é para a gente se parecer com gato. Não é para a gente se parecer com isso, com aquilo. Porque o inimigo, ele quer deturpar tudo aquilo que Deus criou. Porque Deus, quando nos fez conforme a sua imagem, a sua semelhança, às vezes você começa a ver aberrações por aí. Você começa a ver coisas, talvez você fala assim: mas o que será que é isso? Não se preocupa não. Isso é o inimigo tentando destruir tudo aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que Deus criou. Mas maior aquele que está conosco do que está no mundo. É por isso, irmãos, é por isso, Alvorada, que nós precisamos entender isso. Deus pode mandar uma legião de anjos do céu, claro que pode, mas se Deus te formou, te criou para isso, para que nós sejamos o quê? Porta-vozes do reino, para que nós sejamos o quê? Exemplo. E para nós sermos exemplo, como é que alguém vai seguir? Como é que alguém vai olhar? Paulo lança uma palavra, que talvez a gente se assusta, né? Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Talvez você pode falar assim: imitar Cristo é difícil. Então você está autorizado a imitar Paulo.
Se Cristo talvez está longe do seu nível agora, comece imitando Paulo. Vai no Paulo ali e depois você fala assim: Senhor, agora eu consegui imitar Paulo, agora eu vou para cá. Eu vou ser imitador do Senhor. Não é fácil mesmo. Mas essas pessoas estão olhando para nós. Eu acho que foi semana passada ou retrasada. Nós temos vou falar dessa palavra aqui, né? Um desafio acústico. Porque nós temos uma igreja, né? Ela é 25 por 35. E o pé direito dela é 9 metros de altura. Então nós temos uma dificuldade de som. Nós fizemos esse jateamento também. Colocamos um forro de elanca lá, enfim. E os vizinhos do lado aqui nós temos somente desse lado direito, né? Para a vanguarda, retaguarda não tem ninguém. Para o lado esquerdo também não, tudo comércio. Mas está tudo bem. Tudo dá graça. E aí um pai, né? Estava um pouquinho exaltado com o bebezinho, só lá fora, acho que deu uns esfregão lá. O vizinho filmando. Olha só, mano, que benção. Filmou, nos procurou uma pessoa da igreja e falou assim: olha, eu vi um pai saindo aqui, deu um safanão na criança e etc e tal. E eu filmei, tá? Eu vou denunciar e etc. Irmãos, você tem noção do que tem esse mundo, do que tem essas pessoas? Elas estão só observando, só vendo uma hora, e talvez por isso que não dá para baixar a guarda. É por isso que não dá, às vezes, para nós trazermos uma palavra dizendo assim: olha, não, irmãos, sabemos, Deus sabe. O Salmo 103:14, se eu não estou equivocado, diz assim: porque Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe do que você é feito. Só que nós precisamos o quê? Dar um passo. Nós precisamos ter coragem. E vamos lá. E Deus, depois que Ele abençoa, depois que Ele diz sobre tudo isso, Deus faz uma plantação lá no jardim. Ele planta todo tipo de árvore para alimento. E Ele dá duas coisas para o homem. Eu quero que você guarde essa palavra. Ele dá algo ilimitado, sem limites, sem restrições. Ele fala assim para o homem e para a mulher: vocês podem se alimentar de todas as árvores, de tudo que está no jardim. Irmão, você viu que negócio? Não é gostoso isso? Imagina você pegar um cartão de crédito, esses black da vida, e uma pessoa falar assim para você: ó, toma aqui. Qual é o seu nome, querido? Felipe. Ó, Felipe, hein? Os Felipes. Na igreja lá é lotado de Tiago. Deve ter uns 15 Tiago lá na igreja. Tem muito Tiago aqui ou não? Tem? Ah, glória a Deus. É interessante, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? Tem algum flamenguista aqui ou não? Rapaz, palmeirense tem muito? Misericórdia, mas eu nunca vi chegar palmeirense lá na Alvorada. Olha, mas vamos lá, vamos voltar para a palavra do Senhor. Tá bom, né? Tem hora, irmãos, que a gente tem que fazer a vontade de Deus, né? Se nós fizermos a nossa, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas vamos lá. Irmãos, Deus planta a árvore, todas, ilimitada. Deus dá um cartão black para Adão e Eva. Ele fala assim: ó, tá bom aí, como que vocês quiserem, sem nenhum problema. Imagina só, irmãos, no Éden, cartão free, sem custo, sem nada. Só que eu não entendo o que passa na cabeça na nossa cabeça. Vamos trazer para nós. Porque Deus dá algo ilimitado. Além de todas as árvores, Ele dá uma árvore. Eu não sei se você parou para prestar atenção nisso. A árvore da vida, ela concedia o quê? Eternidade para o homem. Até porque quando o homem e a mulher são expulsos do jardim do Éden, se eu não estou enganado, Gênesis 3:22, diz assim: agora eles não podem mais ficar aqui. Porque se eles continuarem comendo da árvore da vida, eles vão viver para sempre. Olha só, irmãos. Então tudo isso, e aí Deus fala só uma coisa. Eu coloco uma exceção. E Deus, Ele é provedor, mas ao mesmo tempo Deus, Ele é sábio. Porque o Éden era um período probatório, era um período de aprovação para o homem. E Ele planta essa árvore do lado, a árvore da vida. E a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente uma árvore. Era somente uma que não poderia comer. Todas as outras estavam à disposição do homem. Então tinha algo ilimitado e tinha algo limitado. Por que nós não buscamos o ilimitado do Senhor? Sabe o que Tessalonicenses, sabe o que Paulo escreve? Orai sem cessar. É ilimitado, você pode orar o tempo todo.
Ah, pastor, eu quero fazer um jejum. Você pode jejuar na sua condição daquilo que Deus... Irmãos, de você ler a palavra do Senhor, Deus nos dá algo ilimitado, que é amar o próximo como a nós mesmos. Mas por que nós buscamos às vezes aquilo que Deus restringe? Por que às vezes nós queremos que chame a atenção aquilo que Deus limita? Alguma coisa em nós não está legal. Alguma coisa em nós precisa ser ajustado. Deus define o primeiro princípio lá dentro do Éden. E o primeiro princípio, irmãos, é sobre obediência. Vós filhos, está falando para todos nós, sejamos o quê? Obedientes. Obedecer, irmão. Quando você obedece à voz de Deus, quando você entende o que Deus está falando, pensa comigo numa coisa. Pensa comigo. Imagina um homem que ele é criado no palácio. 40 anos do primeiro período de Moisés, ele foi criado para ser um príncipe de Faraó, um príncipe do Egito. Depois de outros 40 anos, ele é treinado aonde? No deserto. Porque ele foge do Egito e fica 40, e os outros 40 anos ele peregrinando. E aí nós começamos a imaginar um dos maiores líderes, uma das maiores referências bíblicas quando nós falamos de liderança, se chama Moisés. Aí você fala, pastor, mas Moisés só deu um peteleco na rocha. Querido, às vezes um detalhe na nossa vida nos impede de nós alcançarmos a nossa promessa. Às vezes são pequenas coisas, o que derruba a pessoa não é grandes pedras. São pequenas coisas que estão no chão que às vezes derrubam alguém. Já viu quando você dá um tropeção? Você não tropeça em coisa grande. Você sempre tropeça naquilo que você não está vendo. Então Deus, Ele é maravilhoso, é poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só que Deus Ele não negocia algumas coisas. Não quebre princípios na sua vida. Eu não sei como é que eu e você nós estamos aqui hoje. Eu não sei, talvez essa palavra, Deus falou muito no meu coração, porque se nós queremos avançar, se nós queremos conquistar, se nós queremos desbravar, se nós queremos ser representantes do reino de Deus aqui na terra, começa tudo com princípios. Se uma pessoa, às vezes, irmão, as pessoas hoje, mas você viu tal coisa? Não vi. Você viu fulano? Não vi fulano. Se alguém chegar para falar de você, de alguém querido, repreenda ali em nome de Jesus. Não é por você, é pela pessoa. Talvez você fale assim, não, eu estou me protegendo. Não, você está o quê? Abençoando, você está cuidando da outra pessoa. E às vezes a outra pessoa fez esse sentido para ela, ela vai chegar, poxa, eu cheguei no Felipe. E o Felipe não está querendo falar de alguém, então tem alguma coisa, não é com o Felipe, alguma coisa é comigo. E nós precisamos entender, porque às vezes, irmãos, são nas pequenas conversas. Você sabe o que Deus faz? Para o homem e para a mulher, o livre-arbítrio existia até no Éden. E Deus falou para eles assim, está aí, coloquem em nome dos animais, dominem, vivam. Está aí para vocês, é tudo de vocês. E para onde eles correm? Para aquilo que Deus não permitiu, para aquilo que Deus não autorizou. Querido, se Deus não está nesse negócio, se Deus não autorizou, às vezes as pessoas falam assim, eu vou orar, se eu tiver paz no coração. O que a Bíblia fala? Que enganoso é o quê? Querido, não vai nesse lugar não, é perigoso. Não vai nesses lugares. Talvez nós precisamos, falar assim, pastor, mas onde está isso daí? Ei, tem coisas que não precisa, é simples de você olhar. Talvez algumas, você vai fechar um negócio e você fala assim, peraí, aquilo ali é obscuro, aquilo ali não está claro. A primeira coisa que Deus fez, o que ele falou? Haja luz. Se não tem luz, se não pode mostrar, se não pode fazer, ele falou assim, não faz isso. Irmãos, vou falar algo aqui que às vezes as pessoas acham que nós somos, né? Não, somos iguais aqui, irmãos. Mas passamos por situações complexas. No começo da igreja, o que menos tinha lá era dinheiro, mas tinha muita vontade, tinha muito desejo. E aí nós precisávamos colocar um drywall lá em cima, onde foi escrito lá Alvorada, lá, não sei se o senhor se lembra. E aí a hora que eu vi o valor, e lá é tudo alto, tudo grande, tudo caro, né? Então é só Jesus na causa. Mas vamos que vamos, a gente avança. E aí nós precisávamos urgente colocar um drywall por causa de som, a salinha das crianças, do Alvo Kids, né? E aí fizemos um orçamento. A hora que a gente faz um orçamento, lembro como se fosse ontem. E isso eu estou falando de 5 anos atrás. R$3.300. Então você joga para hoje aqui, sei lá, 8, 9 mil, não sei, por aí.
Aí a menina, eu falei assim, legal, tal, que negócio todo. Era uma época que eu ainda entrava muito na parte financeira da igreja. Hoje, graças a Deus, Deus já foi nos estruturando para isso. Mas no começo, era aqueles poucos estávamos lá. E ela falou assim, mas eu tenho uma proposta. Eu falei, o quê? Eu faço 2.300 sem nota fiscal. Eu falei, poxa, pronto. Resposta de Deus aí. Olha o que eu falei, irmão. Irmão, a gente não pode ser hipócrita, né? A gente tem que falar a real, certo, irmãos? Tem que ter luz aonde que está pregando. Aí Deus levantou uma tesoureira lá. Lembro até hoje. Ela olhou e falou, pastor, não. Falou, lá, você não está entendendo. Nós vamos economizar R$1.000. Ela falou assim, você não confia em Deus? Ó, Júnior, na hora eu falei, Jesus, acabou comigo. Eu falei assim, estou entregando a igreja, estou entregando o ministério. Eu falei, não, irmãos, mas sabe o que é isso? Deus forjando, Deus preparando. Quem? Eu. Deus estava me estruturando. Porque às vezes a gente ouve, porque a situação ela é tão complexa, são tantas coisas, era conta dali, cartão dali, e às vezes você não está atento. O que eu falei? O que derruba é o detalhe. Você sabe o que derrubou Sansão? Um juiz. Sabe quem que Sansão era? Um nazireu. O que era nazireu? Era alguém separado por Deus para algo grande. E uma conversa de uma influência de uma mulher derrubou Sansão. Como um juiz, como um nazireu. Só que foi o final de Sansão? Cego. Vergonha. Não é isso que Deus quer para nós. Eu não sei como é que nós estamos aqui hoje. Isso aqui não está escrito aqui, irmãos. Tem coisas que Deus está mostrando aqui para nós vivermos. Você fala assim, pastor, nossa, mas o senhor quase vacilou. Sim, irmãos, quase. Foi por um triz, mas sempre Deus levanta alguém. Sempre Deus estrutura alguém. Talvez nós estamos aqui, quando nós falamos, né? Não, mas, ei, valorize quem está do seu lado. Valorize a sua esposa. Valorize o seu marido. Sabe, hoje não é culto de casais, mas Deus está mandando para vocês falar, pastor, me perdoe. Porque às vezes tem pessoas que têm um hábito assim, irmão. Mas você viu ele. Olha só o jeito que está, não faz isso não. Valorize a pessoa que Deus colocou do seu lado. Elogie. Porque às vezes em público a gente difama quem Deus preparou para nós. Ei, não faz isso não, querido, eu não sei. Deus está trazendo, está dizendo assim para nós aqui, Alvorada, nesta manhã. Valorize o teu esposo, valorize a tua mulher. Se Deus colocou, se Deus apresentou ali, é isso, irmãos. Porque nós precisamos, porque se o inimigo, ele ouve isso daí, fala assim, peraí, se a própria esposa está falando mal do marido e vice-versa, o que você acha que vai acontecer? Não dê legalidade. Volto lá, feche algumas portas da sua vida. Porque tem princípios, tem coisas que Deus, Ele está dizendo assim, eu vou abençoar, eu vou multiplicar, você será fértil, mas tem algo na sua vida, tem algo na sua história que você precisa regularizar. Querido, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, não. Liguei para a menina, eu falei assim, moça, tudo bem? Joia, vamos pagar 3.300. Não, você não está entendendo. Eu já falei assim, não, nós vamos. Irmão, foi uma luta ferrenha depois para eu conseguir pagar. Eu não queria receber. Eu falei, não, você vai receber e eu vou querer a nota fiscal. Mas vamos lá, irmãos. É assim que funciona o negócio. Essa lição eu aprendi, nunca mais errei. Hoje é a primeira coisa que eu pergunto. Eu falo assim, tem nota fiscal, está tudo certo? Porque se não tem, não tem luz. E aonde não tem luz, não pode ter crente. Porque nós somos o quê? Luz do mundo e sal da terra. Aí eu te pergunto, precisa Deus entrar em algumas coisas? Querido, tem coisa que está na nossa frente. Tem coisa que Deus está vendo. Deus fala assim para Adão, ei, está vendo essa árvore aqui? Do conhecimento do bem e do mal? Dela não pode. Agora, você está vendo todas essas centenas, 388, não sei quantas árvores e os seus frutos ali. Isso vocês podem comer. Adão olhou e falou assim, fechou. Mas o que acontece, irmãos? Algumas coisas, conversas. Aí você fala, pastor, mas por que Deus deixou a serpente? Tem gente que fala que a serpente não falava, tem várias coisas ali, irmãos, que depois você pesquisa sobre isso, mas olha só, o grande ponto dessa história é o quê? Ouvido. Reparou nisso? A força de um ouvido. Eu não sei se você observou, às vezes no seu serviço, seu chefe, a pessoa que tem autoridade profissional sobre a sua vida, ele foi empossado. E às vezes quem mais te influencia não é o seu chefe, é aquele companheiro tóxico do lado, que ele fala assim, você vai voltar para o trabalho agora? Você vai entrar agora? Mas rapaz, vamos ali. Reparou nisso, irmãos?
o poder de um ouvido. O que você está ouvindo? Talvez nós preparamos, seu pastor vem aqui, ele ora, jejua e fala assim, o que a gente ouve às vezes? Um pregador que você nunca viu na sua vida. Você entra na internet e você fala assim, uau, esse cara é sensacional. Ele falou com a minha vida e você nem conhece ele, nunca andou com ele. Pastor Felipe, a pastora Suzana, você vê orando de manhã, segunda de manhã que você tem aqui oração, né? Você vê abrindo a porta, você vê pagando o preço, você vê ele recebendo você, e às vezes nós fazemos o quê? O nosso ouvido a gente dá para quem? Para aquele que a gente nunca andou, que a gente não conhece, querido. Deus está falando aqui nessa manhã para nós, para todos nós. Pastor, quer dizer que eu não posso ouvir ninguém, querido? Você pode até escutar algumas pessoas, mas a hora que você for ouvir, ouça o seu pastor. Valoriza, honra. É sobre isso, irmãos, quando nós estamos falando de honra. Aonde você estiver, vai ser aquela hora que você vai fechar um negócio. Vai chegar aquela hora que você vai falar assim, ó, puxa vida, e agora? Como é que vai? Eu carreguei isso na minha vida por muito tempo, sempre. Minha mãe sempre falou isso. Filho, não abra a geladeira na casa dos outros, ela não é sua. Eu não esqueço disso. Filho, todas as vezes que você chegar na casa da vovó, na casa do seu avô, pede a benção. Eu sempre a benção, pai, benção, aquele negócio todo lá. E eu fui levando isso para a minha vida, irmãos. E quando eu comecei, 15, 16 anos, a entender o que era ser um cristão, orando tudo, eu tive um pastor. Eu nunca, irmãos, eu sempre honrei aquele homem. Chama-se pastor Hermes. E foi por muito tempo. Depois você vai crescendo, fui para uma outra igreja e sempre honrando. Um pastor que fez o nosso casamento. Todo mundo falou assim, nossa, o pastor não prega legal. Aquela foi contando as historinhas e aquele negócio todo. Eu sempre de bico calado. Eu sempre quieto. Eu falei assim, não. Se ele tem algo, se Deus colocou ele ali, é para ser honrado. Quem sou eu? Quem somos nós às vezes para falar? Se Deus posicionou Saul, o que Davi fez? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ei, querido, quem está recebendo essa palavra, Davi já sabia que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas enquanto não havia troca, sabe o que Davi estava dizendo? Ele continua ainda lá, então ele é ungido do Senhor. Irmãos, não entre na esfera, não entre nessa história. E passaram-se anos e anos e vem anos, e até que um dia aprove a Deus. No dia novembro de 2020, quando nós estávamos procurando lugar para alugar, eu falei assim, e agora? A pandemia estoura em março de 2020. E eu e essa doida aí procurando um lugar para alugar. Em novembro de 2000, outubro de 2020, chega novembro de 2000, a gente vê um galpão, que negócio todo. Eu falei assim, Deus, ou o Senhor ou eu tô louco. Tem alguém louco nessa história aqui. Porque não conseguia viver, irmão, não conseguia dormir. Era sempre aquela palavra, era sempre aquele algo dizendo assim, ó, vai lá, eu tenho algo. E eu procurei, sabe o quê? Uma academia desse tamanho. Eu falei assim, não vou naquela academia pequenininha ali, porque é tranquilo, 30 pessoas ali, tá tudo certo. Aí sabe o que? Aí a academia pega e volta bombando, Felipe. E eu pensando que aquela academia não ia, chamava Reborn Academia, eu lembro até hoje. Aí eu falei, Deus, e agora? Linda essa cruz. Eu falei, como é que a gente faz? Aí vem aquele lugar na minha frente, onde você foi lá. Aquele dia assustador, aquilo. Eu falei, Deus, não existe isso. Deus me empurra lá para dentro. Aí ele disse uma palavra assim, se você alugasse aquela academia, sabe o que iam falar de você? Seria rebelião. Você alugou esse lugar. E eles estão falando que você é louco, mas é melhor. Aí eu falei, entendi, Deus, está tudo certo. Irmãos, aqui está tudo fácil. E como é que você faz? Cheque, calção, seguro, fiança e fiador. Para um imóvel de um tamanho grandioso, etc. Eu falei assim, não tem como. Eu falei assim, não existe isso, está tudo fora, está tudo irregular. Eu falei assim, ó, mas eu vou fazer minha parte, Deus. Para o Senhor depois não dizer assim, eu te chamei, eu te coloquei lá. Eu falei assim, eu vou fazer minha parte, por quê? Princípios. Um princípio na minha vida, irmão. O que eu começo, minha esposa sabe disso, eu vou até o fim. Se Deus entregou algo na sua mão, querido, não desista no meio do caminho. Você pode até terminar, você fala assim, ó, vou terminar, depois assim, ó, pastor, eu fiz a minha parte, mas está aqui. Não para no caminho. O grande erro nosso, irmão. Você acha que Saul foi escolhido para ele parar no meio do caminho? Embora o povo rejeitou Samuel, rejeitou Deus. Mas Saul, o problema de Saul foi o quê? Ele quebra princípio, não tinha que oferecer sacrifício. Ele não tinha que fazer aquilo que não foi chamado. Então talvez eu estou falando aqui conosco, se você foi chamado para o louvor,
é lá o teu caminho. Se você foi chamado para cuidar da mídia, é lá o teu caminho. Se você foi chamado para ministério infantil, é lá o teu caminho. Às vezes nós começamos o quê, irmão? Misturar as coisas. Mas Deus, é claro, tem alguém que Deus levantou para isso. Se não é você, aquilo que vier à tua mão para fazer, faça. Aquilo que Deus entregou para você, vai até o fim. E vamos lá, irmãos, a hora que eu estou ali, naquela negociação toda, eu olhei e falei, Senhor, e agora? Vamos lá. Fui lá para dentro da imobiliária. A hora que eu sento lá, eu falei assim, querido, eu pensei em alugar o galpão. O rapaz olhou assim para mim, pois não. E, enfim, eu queria ver com vocês se dá para a gente negociar. Está fechado há 1 ano e meio, né? Então, com a pandemia e tudo isso, será que a gente consegue reduzir uns 40%? Ele olhou para mim e falou assim, não, para mim fechado é melhor do que aberto. Eu falei, rapaz. Aí, imagina, desse jeito. Hoje nós somos amigos, tá? Ele esquece até de mandar o boleto do aluguel para a gente pagar. Eu que lembro ele. Fala assim, mano, cadê o boleto do aluguel? Aí ele olhou e falou assim, tá tudo certo. Aí dentro de mim eu estava aqui, tá errado, Deus, eu não tô aguentando isso aí, pai. Aí eu falei, Deus falou assim, chutou meu tornozelo bem no tendão aqui, ó. Sabe aquele chute no tendão? Dói, pior que quebrar. Eu falei, o que foi, Deus? Fala para ele que você veio aqui para alugar. Eu falei, Jesus. Eu cheguei e falei assim, então, tá bom, tá tudo certo. Eu falei, desse jeito, tá tudo certo, então tá bom, então o aluguel é esse. Aí eu falei, Jesus, tá, é esse? Amém. E a gente precisa conversar. Eu falei, o quê? Eu preciso transformar numa igreja. Você vai alugar para a igreja? Eu falei, uma igreja lá. Porque não tinha muro, né? Era sem forma e vazia. Estamos juntos aqui, todo mundo está entendendo isso aqui, que estamos iguais. Eu falei assim, não tinha nada. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, não, faz isso, deixa eu conversar com o proprietário. É um grande empresário de São José dos Campos, lá, conhecido, relojoaria, tem negócio todo. Eu falei, então tá joia. Beleza, irmão, saí daquilo lá, eu falei assim, esquece, né? Você acha que vai? Só que eu fui embora dizendo assim, Deus, fiz minha parte. Sabe quando você está leve assim, você fala, Senhor, estou tranquilo, fiz a minha parte e resolvido a minha vida. Irmão, 2 dias. Recebo uma ligação. Leandro, tudo bem? Você pode vir aqui na imobiliária? A gente quer conversar. Eu falei, claro, vou lá. Chego lá, irmão. É que eu estou sem chave aqui. Ele olhou assim para mim. Rapaz, você falou uma coisa aí que... uma mesa que eu não conhecia, eu estou conhecendo agora. Eu falei, o quê? Que aquilo que é de Deus, prospera. Aí eu falei, não. Eu ali, não. Eu falei, então tá aqui, ó. Ele pega, irmão, me deu a chave. Ele falou assim, eu não quero cheque calção, seguro fiança, nem fiador. Você recebe essa palavra? Quando Deus entra no negócio, Ele falou assim, eu só quero uma coisa da sua vida. Eu só quero a sua palavra, que você nunca vai atrasar o aluguel e nunca eu tenho que ligar para você, pedindo para você pagar. E olha só, e se der errado, você pode voltar aqui, que a gente desfaz sem problema algum. Irmãos, eu saí daquela porta com a chave e falei assim, o sangue de Jesus tem poder, porque eu estava saindo dali, irmãos, sob uma promessa, sobre um princípio que foi lançado para mim lá no Éden, foi lançado para nós, que nós seremos o que? Férteis, que nós seremos o que? Abençoados, que nós seremos o que, irmãos? Que nós vamos dominar. Não é sobre passar em cima do outro, não é sobre competir com o outro, não é sobre competições, mas pelo contrário, é nós sermos unidos num propósito que é sobre o quê? É sobre o reino. Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que o pastor Felipe me chamou? Porque é sobre reino, irmãos. Porque não é sobre placa, não é sobre isso ou aquilo. Então, às vezes a gente não entende algo, a gente fala assim, meu Deus. Obrigado, querido. Às vezes a gente pensa assim, mas como é que é? Você está lembrando, irmãos? Vou fazer 52 anos no dia 31 de outubro, que não é o dia do Halloween, é o dia da Reforma Protestante. Tá? Se alguém falar Halloween, não, fala Reforma Protestante. As pessoas no serviço falam assim, é dia do Halloween. Não, é dia da Reforma Protestante. Ele sabe que eu sou pastor, eu falo assim, o que é a Reforma Protestante? Aí já vai lá, irmão. Você começa a evangelizar, você fala assim, e no final é o que? Jesus salva, Jesus transforma, Jesus batiza, e a hora que você vê está cheio. Querido,
Talvez você pode falar assim, pastor, mas o que você está querendo dizer? Eu nunca quebrei alguns princípios da minha vida, irmão. Eu já falhei, já errei. Não sou perfeito. Talvez você fale assim, pastor, mas e aí? Quero te dizer algo. Existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, o filho mais novo de Jessé, imagina a história, imagina a estrutura que chegou para Davi ser posicionado como um rei, o rei de Israel. E segundo o coração de Deus não é para qualquer um. Porque quando Samuel ele chega dentro da casa de Jessé, e ele chama o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o cinco, o sexto, o sétimo filho, ele fala assim, tem alguma coisa errada aí, rapaz? Porque Deus manda ele com aquele chifre cheio de azeite, lá na casa de Jessé, e aquele azeite na mão de Samuel, e tinha alguma coisa errada, porque qual que era a impressão, qual que era a referência de Samuel? Saul. Como é que Saul era? Da sua estatura, era o maior. E quando olhavam pelo povo de Israel, Saul se destacava. Então, quando Samuel ele entra lá na casa de Jessé, é como se ele estivesse entrando assim, olá Jessé, estou chegando aqui na tua casa, e eu estou com um chifre aqui cheio de azeite, para ungir o próximo rei de Israel. Imagina Jessé ali, irmãos. Ele falou assim, uau, dentro da minha casa, Deus escolheu um filho. E aí quem que Jessé chama? Era a linhagem era sempre assim, sempre o primeiro, o primogênito. Então vem quem? Eliabe. A hora que chega Eliabe, o que Samuel fala? É esse. Mas o que acontece, irmãos? O azeite não sai. Alguma coisa está travada ali. Enquanto você não entrar na sala, o azeite não vai ser derramado. A hora que você entrar no lugar, se Deus te escolheu, se Deus te selecionou, Deus vai falar assim, é sobre ele, querido. Davi viu tudo isso. Ele viu o seu último, o seu primeiro. O esquecido ser lembrado. O rejeitado ser empossado. Será que não está falando com a gente? Será que nós não vivemos isso em algum momento da nossa vida? Onde nós somos, às vezes, preteridos, como às vezes a gente pensa, essa vaga é minha. Aí fala assim, puxa vida, mas por que não foi? Sabe por quê, irmãos? Porque talvez, ou você precisa se ajustar com Deus, ou vai chegar a tua hora e vai chegar o teu tempo. E a hora que chegar a tua hora e o teu tempo, você pode ter certeza, como Samuel falou, enquanto ele não chegar, ninguém se assenta. Queridos, não quebre princípios. Davi, ouvindo tudo isso, mesmo assim, ele cometeu um adultério. E ele cometeu um homicídio. Aí você fala, pastor, mas e aí? Mas existe uma palavra diferente. Sobre se arrepender e sobre remorso. Judas teve remorso. O remorso não trata. O remorso, ele fica lá dentro. Ele te mata. Mas o arrependimento... Davi jogou para fora e falou assim, eu errei. Então nessa noite, eu não sei como é que eu e você nós estamos. Eu quero te convidar para você ficar em pé. Com autorização do pastor Felipe. Eu não sei como você chegou até aqui hoje. Mas talvez hoje é só amanhã para você se arrepender. Hoje é só amanhã para você se ajustar. Porque Deus está liberando aqui, irmãos. Hoje começa essa festividade de 2 anos de comunidade cristã Alvorada no Guarujá. Nós estamos em festa aqui, amém? Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto que Deus, Ele só está começando aqui hoje. E algo maior vai vir. E começa aqui hoje, irmãos. Hoje nós estamos abrindo aqui nos próximos domingos. Virão outros pastores, pregadores, pessoas que vão ministrar sobre a vida de vocês. E o grande ponto é quando você sai por essas portas. Eu li um livro uma vez, que o pastor colocou, ele escreveu assim no muro da sua igreja, na saída assim, bem-vindo ao campo missionário. O campo missionário é lá fora. Aqui a gente recebe, aqui a gente aprende, aqui a gente ouve. Para nós o quê? Não quebrarmos princípios. Aí você fala, pastor, mas e o fim de Adão e Eva? Eles desobedeceram, e o que foi o final deles? Sofrimento e o suor do rosto. É por isso que hoje, irmãos, quando a gente precisa ajustar, quando a gente erra, quando a gente falha, tem sofrimento. Já viu quando você falha com alguém? Não tem um esforço para você pedir um perdão? É aquela coragem de você sair do seu lugar.
para você, puxa vida, como é que eu vou ali? Não é fácil, irmãos. Mas existe um Deus aqui nessa manhã. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra aqui, irmãos. Você embora hoje, você fala assim, ó, eu não vou quebrar mais princípios. Eu vou ficar fiel e firme. Talvez você sofre, você vai ter convites aí. Vamos para uma balada hoje? Vamos curtir, vamos sair. Mas você vai falar, e agora? O que eu faço? Não vá. Não vá para esses caminhos. Não vá por caminhos tortuosos. Não vá onde o Espírito Santo não lhe possa acompanhar. Não entre em lugares onde não haja luz. Porque nós somos o quê? Pessoas santificadas. A pessoa que é santificada, ela é uma pessoa separada. Deus fez quando Deus estava criando os céus e a terra, Ele criou os céus luminares, depois Deus cria o quê? As águas. E Deus fala algo assim, e separe águas de águas. Não se esqueça, quando você estiver em algum lugar, lembre desse versículo. Talvez se você quiser ler na sua casa, Gênesis capítulo 1. E Deus separou águas de águas. Deus te separou para algo. Deus está te preparando para algo. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos nessa festa, Senhor. Nós estamos celebrando aqui a Tua palavra, nós estamos celebrando Jesus. Nós estamos celebrando 2 anos de comunidade cristã Alvorada aqui no Guarujá. Pai, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, foi algo que eu trouxe aqui, ó Deus. A partir de agora, é com o Senhor. A minha parte, eu fiz. E lhe peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar vidas, que o Senhor venha estruturar vidas, que o Senhor venha prosperar vidas, que o Senhor, e essas pessoas que estão aqui, ó Deus, eles serão terras férteis. Eles serão abençoados, ou melhor, eles são terras férteis, eles são abençoados, eles são pessoas escolhidas para dominar aqui nessa terra. Deus, abençoe, ó Pai, o pastor Felipe, a pastora Suzana, abençoe toda a liderança desta casa, abençoe os levitas, abençoe, Senhor, aqueles da portaria, aqueles que estão servindo nos ministérios, enfim, Senhor, aonde estiver alguém servindo aqui, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando. E todos nós que estamos aqui também, Pai, ouvindo a Tua palavra, que nós possamos viver aquilo que nós ouvimos nesta manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. E eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a Alvorada poderosamente a sua vida. Ministério de Louvor, Deus abençoe lindamente vocês.